Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula de educação física, aula do primeiro ano do ensino médio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, João. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, cara. Então, vamos lá. Para iniciarmos aí o nosso trabalho, né? Só reforçando aí, né? Segunda-feira foi postado lá no grupo, né? Toda segunda-feira nós postamos ali os vídeos sobre a nossa leitura, né? E nessa semana nós falamos sobre a atividade física para a prevenção e tratamentos de problemas no fígado e nos rins. Então, peço a todos que assistam, né? Se tiver alguma dúvida, façam as anotações, ou trago na aula, ou enfim, para o professor, que o professor faz a leitura aqui, para que nós possamos melhorar ainda mais essa prática de leitura, a prática de estar nos levando, né, informação, conhecimento a vocês e, né, essa busca, né, essa forma de tirar dúvidas aí também acaba enriquecendo, tá? Então, é uma reportagem, né, da revista Saúde, que trata do fato de médicos estarem receitando atividade física como forma de tratar e prevenir vários tipos de doenças, né, 16 no total. Nós já falamos sobre obesidade, sobre hipertensão, diabetes, colesterol, câncer, problemas respiratórios, e nessa semana agora nós tratamos problemas no fígado e problema nos rins, tá? Então, seguindo o nosso conteúdo aí, né, estamos iniciando o segundo momento: magreza, músculo, cintura fina, silicone, botox. Os padrões sempre foram estes? Então, para iniciarmos aí, né, uma apresentação, né? Vou parar aqui e retomar a apresentação para depois nós voltarmos para o caderno do aluno. Então, disformismo corporal, né? Então, os problemas aí, podemos dizer assim, as consequências, né, dessa guerra, dessa luta, dessa batalha para se buscar a perfeição, né, ou o corpo perfeito. Imagem corporal. Para Schindler, em 1994, a imagem corporal é a figura do nosso próprio corpo que formamos em nossa mente, ou seja, o modo pela qual o nosso corpo se nos apresenta. Então, essa imagem corporal, às vezes, ela acaba distorcida, ou às vezes por influências externas aí, por diversos fatores, por questões culturais ou por problemas psicológicos ali, né? Então, às vezes a pessoa está tão ansiosa pela busca, distorcendo a imagem, ou seja, às vezes a pessoa nem está tão gorda, mas ela se vê muito mais gorda do que ela realmente está, ou ela já está muito magra, mas ela se vê, né, como se não estivesse magra. Então, existe essas questões referentes à imagem, né, a imagem corporal que a pessoa cria, né, uma figura ali do próprio corpo e acaba virando o que nós chamamos de uma guerra contra o espelho, né? Segundo Thompson, em 1996, o conceito de imagem corporal envolve três componentes: o perceptivo, que se relaciona com a precisão da percepção da própria aparência física, envolvendo uma estimativa do tamanho e do peso, ou seja, a pessoa se aproxima daquela realidade, né? O subjetivo, que envolve aspectos como satisfação com a aparência, o nível de preocupação e ansiedade a ela do como que o corpo está, a pessoa acaba perdendo um pouco a noção da realidade, a satisfação, né, ou a satisfação acaba sendo ou ocasionada, né, por preocupação, por ansiedade, ou, né,
ou essa preocupação que acaba causando uma preocupação, ou seja, a pessoa está insatisfeita, então ela fica preocupada com o que os outros acham, com o que os outros vão falar, e aí ela acaba ficando ansiosa por essa busca, né? E isso acaba trazendo ali diversos problemas. Comportamental, que focaliza as situações evitadas pelo indivíduo, a aparência corporal. Então, quando a pessoa já não se aceita, né, por diversos motivos aí, com a sua aparência corporal, e aí ela já fica sentindo certo desconforto com a própria imagem. Para McNamara, crenças culturais determinam normas sociais na relação com o corpo humano, práticas de embelezamento, manipulações e mutilações fazem parte do corpo um terreno de, fazem do corpo um terreno de significados simbólicos. Mudanças artificiais em seu formato do corpo, tamanho, aparências são comuns em todas as sociedades e têm uma importante função social. Elas comunicam a informação sobre a posição social do indivíduo e muitas vezes demonstram um sinal de mudança em seu status social. De acordo com Adams, 1997, percebe-se que o mundo social claramente discrimina os indivíduos não atraentes numa série de situações cotidianas importantes. Pessoas julgadas pelos padrões vigentes como atraentes parecem receber mais suportes e encorajamento no desenvolvimento de repertórios cognitivos socialmente seguros e competentes. Assim, indivíduos tidos como não atraentes estão mais sujeitos a encontrar ambientes sociais que variam do não responsivo ao rejeitador e que desencorajam o desenvolvimento de habilidades sociais e de um autoconceito favorável, né? Ou seja, às vezes a pessoa acaba sendo pré-julgada pela sua aparência, né? Então, uma pessoa que tem uma aparência um pouco mais aceitável, ela acaba sendo mais aceitável e melhor tratado por todas as pessoas ao seu entorno ali, né? Por exemplo, um professor da sala de aula, às vezes, tende a tratar melhor uma criança, um aluno mais bonitinho do que aquele outro que tem, né, uma situação ali, vamos dizer assim, considerada, né, de acordo com aquela leitura não tanto atraente, né? E já a mesma coisa de um patrão ali, num trabalho, né? Então, às vezes eles acabam tratando aqueles funcionários que têm, vamos dizer assim, uma aparência melhor, né? De uma forma melhor do que aqueles funcionários que não têm uma aparência, né, tão ali, né, vamos dizer assim, né, melhor, né, se dizer. E aí nós verificamos aí uma série de empregos aí aonde a questão da aparência acaba tendo um grande efeito. Por exemplo, você vai num atendente de caixa, você vai num recepcionista, né? Então, tem algumas funções ali que parece que a beleza também acaba andando junto. Você vai nas lojas do shopping, nas lojas de vendedores de roupas e outras coisas, né? Parece que dificilmente você vê um vendedor, vamos dizer assim, aonde nós podemos utilizar o termo assim, né? Você vai ver um vendedor feio, né? Uma vendedora ali feio. Parece que a capacidade, né? A beleza, né? Ou quão a pessoa é atraente, né? Acaba associada à, à sua capacidade. Em alguns pontos aí acaba dando até uma dúvida, né? Qual ponto seria o mais relevante, né? Em determinados tipos de serviço, se é a beleza ou se é a capacidade, né? Segundo Stice, sociólogos têm propostos dois processos que promovem atitudes e comportamentos: reforço social e modelagem. O reforço social refere-se ao processo por meio do qual pessoas internalizam atitudes e comportam-se mediante a aprovação dos outros, como, por exemplo, um adolescente pode querer seguir uma dieta caso perceba que a mídia glorifica o corpo esbelto e magro e critica as pessoas com excesso de peso.
né? E realmente é um ponto ali que nós observamos muito, né? E hoje ainda tem uma força um pouco maior, porque a obesidade, né, já é considerada como uma doença. Então, a gente já acaba saindo até da questão de beleza, do padrão corporal, para entrar na questão de saúde. Então, algumas pessoas acabam verificando isso e aí acabam seguindo aquilo, né, que acaba sendo passado pela mídia e às vezes nem consegue perceber se aquilo realmente é, seria indicado para ele, né, da forma com que ele está fazendo. A modelagem refere-se ao processo em que o indivíduo observa comportamentos de outros e os imita. A sociedade pode ser um modelo de preocupações com as medidas corporais, dietas excessivas, comportamentos não saudáveis de controle de peso e, em última análise, compulsões alimentares. Gente, se a gente for analisar, esse é o ponto crucial, né? Principalmente a capitalismo e a mídia, acho que eles se agarram a esse ponto aqui, né? Que é a questão da modelagem, né? Aonde um indivíduo ele vê alguém como um modelo a ser seguido. Então a mídia elege, né, as pessoas ali, os heróis, né? E aí tenta colocar nas pessoas e as pessoas acabam seguindo. Quantas pessoas acabar o corte do cabelo de acordo com o cabelo que fulano está usando, o cabelo da forma com que o outro está usando, o corpo, o tipo de roupa, o tipo de calçado. Então, tem várias coisas aí, né, que as pessoas acabam seguindo. E a mídia aposta nisso, quando ela coloca pessoas, quando ela coloca pessoas na novela, nos telejornais e outros, faz reportagens abordando esse ponto ou passando de uma forma subliminar. Como que passa de uma forma subliminar? Por exemplo, se eles querem colocar um padrão de vestimenta, um padrão de cabelo, um padrão de corpo, o que eles começam a fazer? Começam a colocar o ator principal da novela, ele acaba se vestindo daquela forma, ele acaba tendo o cabelo daquela forma, ele acaba o corpo dele, eles escolhem um autor que tem aquele padrão. Aí acaba saindo, né? Não fica só ali no ator principal da novela. Se você vai assistir o telejornal, os repórteres que estão falando estão com um padrão semelhante. Se você vai assistir outro evento, a pessoa está da mesma forma. Então, eles vão te mandando várias mensagens ali e sempre vai ficando uma coisa repetitiva, e aí a pessoa começa a se convencer que aquilo é uma coisa aceitável, bonita de se ver, e aí ela começa a levar para si, aí ela começa a querer comprar o produto para cabelo que passou na determinada comercial, começa a usar o tipo de roupa que está passando, né, na televisão ali, na novela, e assim, né, a questão de um ser imitar o outro vai ganhando e a mídia e as empresas acabam lucrando cada vez mais com base nisso. Disformismo corporal. Até onde minha vaidade é normal? Estima-se que cerca de 1 a 2% da população mundial sofra com uma doença conhecida cientificamente como disformismo corporal, ou dismorfobia, que nada mais é do que o distúrbio em que o indivíduo tem uma percepção errônea sobre sua imagem, se preocupando excessivamente com características reais ou até imaginárias sobre sua aparência ou constituição física. Neste caso, o indivíduo pode se imaginar feio, gordo, fraco, ou ainda pode imaginar que algo do seu corpo não está normal, né? Pode ser o cabelo, pode ser os dentes, ou ele acha que precisaria de mais seios, o homem acha que precisaria de braços mais fortes, a mulher acha que precisaria de mais bumbum, mais pernas. Então, são vários pontos ali que podem ser, que às vezes a pessoa, às vezes, começa a se convencer, e aí a consequência disso é o que? É o sofrimento. A partir do momento que a pessoa vai se convencendo
que o cabelo dela não está certo, aí ela vai ela vai assistir televisão, ela vê a pessoa com o cabelo ali, só que ela se esquece que aquela pessoa que está na televisão, antes de aparecer na televisão, ela passou por um, vamos dizer assim, né, por um tratamento completo. E a pessoa que está em casa, ela está na sua forma natural, ela não está com tratamento nenhum. Ela não está vendo aquela pessoa da televisão, aquela atriz, ou aquela atriz, ou aquele ator, ou aquele apresentador, em sua forma real. Ele está vendo ali a pessoa que passou por uma por um tratamento completo para poder aparecer na televisão ali. Então, a pessoa busca uma coisa que aí a dificuldade acaba ficando um pouco maior, né, quando a pessoa acaba adquirindo, né, esse tipo de transtorno. Então, aí são algumas imagens, né, de uma cronologia ali, né, de uma das pessoas aonde, no caso aí é o Michael Jackson, aonde se dizia ali, né, foi um dos casos mais famosos de pessoa que, vamos dizer assim, né, que não se aceitava da forma que era. Então, vocês observam ali, né, em 70, como era a imagem dele, e aí as modificações, 82, 83, 84, 88, 93, 95, 2003, 2006 e 2008, né? A última imagem dele ali, né, como foi tempos antes da sua morte, do seu falecimento, né? Então, é, é, esse é um dos pontos, né? Porque a gente percebeu que ele tinha uma imagem, certamente ele não se aceitava, e aí, né, esse transtorno acabou frequente, e ele ia mudando, ele ia mudando, ele ia mudando, ele ia mudando, e a gente observava que parecia que mesmo assim ele nunca chegava àquilo, né, aquele ponto, né? Por quê? Porque já acaba virando um transtorno. A pessoa parece que aquele padrão se torna nunca alcançável, sempre falta algo a mais, sempre precisa de alguma coisa, e é assim que as pessoas às vezes acabam se perdendo, né? Transtorno corporal. O transtorno dismórfico corporal, TDC, é um transtorno relacionado a preocupações com aparência, né? É uma coisa que muitas pessoas é normal que todos se preocupam com a aparência, mas algumas pessoas ela têm uma preocupação, vamos dizer assim, muito acima daquilo que seria normal, né? E aí, quando isso vai acontecendo cada vez mais, se torna frequente, começa a se transformar em algo prejudicial para a pessoa, aí isso já é considerado um transtorno, né? Então, quando a pessoa já começa é, se prejudicar, né, pelo fato de não aceitar, né, ou se preocupar muito com a sua aparência, isso já causa um transtorno. Os critérios, os critérios diagnósticos estabelecidos pela DSM em 95 são preocupação com um defeito imaginário na sua aparência, o mesmo que haja um mínimo defeito. A preocupação é extremamente acentuada. Sofrimento significativo e ou prejuízo no funcionamento da vida do indivíduo, não deve ser confundido com anorexia e bulimia. Então, esse é um ponto interessante que não deve ser confundido. Então, às vezes, a pessoa, ela acaba não aceitando o tipo de cabelo que tem, né? Ou, às vezes, não aceita o formato do nariz, não aceita o formato da orelha, né? São alguns exemplos aí. E aí, consequentemente, a pessoa vai dando cada vez mais atenção àquele ponto. Às vezes a pessoa não é aceita por outro motivo, podemos dizer, ou às vezes a pessoa quer ter um relacionamento e aí acaba não tendo, e aí a pessoa começa a achar que o problema, né, a causa disso é aquela aparência, né? Então ela acha que a amizade não deu certo, o relacionamento não deu certo, tudo por causa por exemplo, por causa do meu nariz. Então, a partir do momento que eu conseguir melhorar o meu nariz, ou fazer uma cirurgia, toda a minha vida vai mudar. E às vezes não é bem isso que acontece, né? Enquanto nesses transtornos a preocupação é com o tamanho ou a forma do corpo como um todo, no TDIC se refere a uma ou mais partes do corpo, como nariz, boca, queixo, seios, cabeça, cabelo, pernas, quadris,
e entre outros. Então, aí, né, são algumas imagens, né? Preocupação e perigo no TCD. As preocupações são mais frequentes em situações sociais, sendo comuns esquiva social e tentativas de camuflagem, como maquiagem, roupas e gestos. Outros comportamentos característicos são olhar fixamente no espelho ou evitar os espelhos, comparar-se com outras pessoas, pedir reafirmações sobre o defeito, realizar cirurgias plásticas, tratamentos estéticos. Alguns desses comportamentos podem se tornar rituais que prejudicam as atividades diárias. Sem tratamento médico e psicológico, o TDC, aqui em cima ficou mudado, o TCD. O TDC persiste por anos, sendo caracterizado como um transtorno crônico e perigoso, com risco de suicídio, né? Infelizmente, algumas pessoas acabam chegando a esse ponto. Comorbidade e teorias. Segundo o DSM, IPA de 95, o TDC pode estar associado ao transtorno depressivo maior, transtorno delirante, fobia social e transtorno obsessivo compulsivo. A maioria dos estudos discute se o TDC deveria ser considerado como um transtorno separado, que apresentaria comorbidades como esses outros transtornos citados, ou como um espectro ou subtipo de algum deles, né? Então, o que diz aí, né? Que os outros transtornos, né? Algumas pessoas dizem que o TDC pode ser decorrência de outros transtornos, ou outros transtornos podem ser decorrência do TDC. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de, de tratar, né, esses problemas. Teorias biológicas sugerem, como causa orgânica do TDC, a desregulação do sistema serotoninérgico. Vários autores consideram a importância das influências culturais sobre seu desenvolvimento, diante de grande valorização da beleza e aparência física. Então, o que nós percebemos isso? Por que os estudos falam que essas coisas acontecem muito em mulheres, né? Porque estudos mostram que quando são os meninos, as crianças ali, né? Eles são tratados o quê? De acordo com valências físicas, né? Se o menino é forte, se o menino corre bastante, se o menino é bom no futebol, por exemplo. Enquanto as meninas, o primeiro ponto a ser observado é o quão bonitinha ela é, o quão bonita ela é. Então, tanto por pais, né, que às vezes o pai ele tem um menino e tem uma menina, então, até na hora de vestir, até na hora de cuidar, há uma preocupação maior com o cabelo da menina, uma preocupação maior com as roupas das menininhas. Se você vai até nas lojas, se você for olhar nas lojas de roupas mesmo, e você vê os tipos de roupa, dos meninos e das crianças ali é quase um padrão ali, é o shortinho, é a camiseta, ou se não é um shortinho com a camiseta regata, e as diferenças, pô, agora você vai entrar nas meninas mesmo, as formas de vestidos, de saias, de blusinhas, de shorts, então a quantidade de roupa, a diversidade da roupa, a preocupação em ser algo que chama atenção ali pela beleza é muito grande. Então a gente vê desde a cultura, desde os pais ali, essa preocupação com a beleza, né, com a aparência física. Então, na menina, a preocupação com a beleza e a aparência física é cultural, já vem desde os pais e acaba sendo mais exacerbada do que no menino. E isso também contribui para que no futuro a criança acaba absorvendo isso, né? Então, ela percebe que a todo momento os pais estão preocupados com sua aparência, com a sua beleza, não quer ver. O menino pode chegar todo sujo, imundo em casa, não, mas a menina é mais delicada. A menina não pode ficar suja, não pode ficar brincando com terra, ela tem que tomar mais cuidado porque ela tem que estar limpinha, bonitinha. Então, isso que vem dos pais acaba passando para a criança. E aí, em determinado momento que ela começa a se conhecer, se entender melhor, e ela começa a perceber que ela já não é mais aquela criança, aquela menininha bonitinha, ela começa já a ter espinhas, ela começa a modificar o corpo, e aí vai acontecendo o quê?
o conflito interno, e aí começa a surgir diversos problemas psicológicos que culminam nessas teorias aí, né, que nós falamos do TDC. Alguns estudos de casos destacam aspectos da história de vida de indivíduos com TDC que parecem ser comuns e poderiam ter relevância em seu desenvolvimento. A educação rígida ou pais superprotetores, pouco amigos durante a fase escolar, ganhos secundários, famílias em que se dá maior ênfase em conceitos estereotipados de beleza, comentários, ainda que inóculos ou neutros em relação à aparência e incidentes traumáticos. Então, esses são pontos aí que acaba favorecendo que o indivíduo tenha esse problema, né? Até o momento não há um consenso quanto às questões de classificação etiológica de prevalência e tratamento. Como raramente o indivíduo com TDC apresentam apenas comportamentos relacionados a preocupações com aparência, mas também comuns a outros transtornos, a classificação psiquiátrica acaba sendo um pouco difícil. A classificação do manual do DSM descreve os tipos de topografia das respostas que podem ocorrer, mas não explica seu desenvolvimento ou as variáveis que a mantêm. A avaliação comportamental deveria ir além do modelo topográfico, buscando variáveis ambientais relacionadas à instalação e manutenção das respostas, isto é, as relações funcionais entre as respostas e as variáveis ambientais para a análise do comportamento. Um comportamento diferente não deve ser visto como patológico, pois ele foi selecionado e porque, de alguma maneira, é funcional. A mídia, a insatisfação e distúrbio da imagem corporal. Para Stice, existem evidências que dão suporte de que a mídia promove distúrbios da imagem corporal e alimentar. Análises têm estabelecido que modelos, atrizes e outros ícones femininos vêm se tornando cada vez mais magras ao longo das décadas. Indivíduos com transtornos alimentares sentem-se pressionados em demasia pela mídia para serem magros e reportam terem aprendido técnicas não saudáveis de controle de peso, como indução de vômitos, exercícios físicos, né, rigorosos, né, acima do normal, dietas drásticas. Através desses veículos, em estudo realizado nas Ilhas Fiji, Beck et al., em 2002, avaliou o impacto de exposição dos adolescentes à televisão e, consequentemente, atitudes e comportamentos alimentares desses indivíduos. O estudo foi dividido em duas etapas, a primeira em 1995 e a segunda em 1998, já com 3 anos de exposição à televisão. Os resultados mostraram que os indivíduos de transtorno alimentar foram significativamente mais prevalentes após 1998, demonstrando também maior interesse em perda de peso, sugerindo o impacto negativo da mídia. Então, o que se percebe, né, que a mídia, né, ela tende a levar o padrão corporal e aí as pessoas acabam sofrendo esse impacto. Então, nesse local, as pessoas não tinham tanta preocupação quanto a questão do corpo, quanto a questão do peso. E aí, quando começaram a ter contato com a televisão, né, e aí elas vamos dizer assim, frequentemente eram bombardeadas ali, né, por um tipo de corpo, né, com o corpo que sempre estava aparecendo na televisão ali, dos apresentadores, jornalistas, tudo, eles começavam ao quê? Para tentar imitar. Então, eles viam que aquele corpo, da forma com que ele era, raramente aparecia na televisão. Então, aquilo que as pessoas pouco veem, acaba o quê? Ela acaba sentindo, peraí, eu estou fora, estou por fora, estou fora da moda, algo comigo está errado. Porque se todo mundo é assim, por que só eu sou diferente? E aí começavam o quê? A buscar as buscas, né? Até estranho agora. Então, começava a busca de meios de se chegar àquele corpo. Então, a pessoa fazia o quê? A pessoa ia fazer dieta, fazer exercício sem orientação, sem controle, né?
ficava ali tempo sem se alimentar de forma nenhuma. Às vezes se alimentava, vinha algum efeito psicológico, ia lá e induzia o vômito, porque queria emagrecer a todo custo. Então, tudo isso, vários estudiosos acabam delegando a forma com que a mídia retrata, né, o padrão corporal ali, a forma corporal com que ele é. Tá bom? Então, ficamos por aqui, né? A aula de hoje. A aula que o professor falou bastante, né, novamente, sobre esse tema da questão do corpo, dos padrões corporais aí. E aí, vocês entenderam? Querem fazer algum comentário aí com tudo isso? O professor falou tanto que vocês nem sabem o que falar, como falar, tudo já foi falado, ou o que vocês acham? Eu entendi, mas eu não vou querer comentar nada, não. Eu também entendi, professor. Beleza. Então, e só assim, só para a gente fechar. Professor, Sim? desculpe interromper o senhor. O senhor Não, estava tranquilo. falando ali do povo que faz cirurgia, querendo buscar o corpo perfeito. Na pandemia, tem agravado isso, por causa que as pessoas estão ficando bastante tempo em casa e praticamente isso daí tem agravado ainda mais, um agravante ainda mais a pandemia. Os estudos dizem que quando nós atravessarmos essa pandemia, quando ficarmos aí de uma forma, não sei se podemos dizer que vamos um dia voltar ao normal, né? Eu creio que eu acho que vai ser um pouco difícil, que vai demorar um tempo muito maior. Lembrando que nós temos ainda possibilidades de aparecer novas cepas que escapam das vacinas. Então, eu acho que para a gente falar assim, normal, normal é difícil, né? Vamos ter um novo normal, né? Espero que seja bem próximo do normal, mas teremos um novo normal. Estudos já falam que a próxima epidemia, né, o que vai acontecer de elevar o número de mortes anual, e não que isso já não vinha acontecendo, que nos últimos anos, antes da pandemia, já estava uma preocupação muito grande quanto a isso, que é a quantidade de pessoas que morrem de problemas relacionados à obesidade, né, à má alimentação e à falta de atividade física, que aí são que problemas cardíacos, né, um infarto que era ocasionado porque a pessoa estava com as artérias entupidas, que era ocasionado pelo excesso de colesterol, um AVC que a pessoa teve, que depois foi aprofundado, percebeu-se que aquilo também foi ocasionado pelo excesso de colesterol, porque a pessoa já era obesa, pessoas que morrem por causa de diabetes, pessoas hipertensas. Então, são problemas que todos são relacionados à obesidade e acabam culminando ali em vários problemas que ocasionam a morte. Então, os estudos falam que daqui a alguns anos vai acontecer aí um boom aí de mortes, né, anuais de pessoas e todas essas mortes estarão relacionadas, né, a um único termo, um único ponto, que é a questão da obesidade, né, e principalmente ali a má alimentação e a falta de atividade física, né? Então, as pessoas precisam se cuidar quanto a isso, né? E só para fechar, vocês têm essa preocupação, será? Vocês acham que essa questão do corpo, da mídia está influenciando? Vocês se preocupam já com isso? Que forma com que vocês se preocupam? Claro que vocês se preocupam, né? Vamos dizer assim, né? Mesmo vocês falam que não, né? Vocês já são aluno do ensino médio, vocês já têm as paquerinhas de vocês, tudo, então não adianta a gente. Mas a que ponto, né, que isso preocupa vocês? A que ponto vocês têm algum comentário para fazer quanto a isso? Olha, sinceramente, eu não me preocupo muito, não. O meu corpo é meu, eu tenho essa opinião. O meu corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, e se o outro não gostar, o problema é dele. Vai achar quem gosta, né? Tá bom, esse modo de pensar é muito bom, porque certamente transtorno psicológico quanto a isso você não vai ter. Então, você está de parabéns, né? Mas, infelizmente, nós verificamos que as coisas, infelizmente, não são assim com todos, né? E por isso que esse tema vem sendo tratado assim já no primeiro ano. Por quê? Porque é tratado no primeiro ano do ensino médio, porque
a quantidade de jovens com transtornos assim é cada vez maior no ensino médio, né? Então, temos que falar bastante sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? É muito importante para mim, né, a participação aqui de vocês. Ajuda a gente estar escorrendo aí o conteúdo de uma melhor forma, né? A gente busca, a gente tenta preparar da melhor forma, tenta explicar, né? E ao mesmo tempo a gente tem que correr por causa do tempo e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para que vocês também entendam, né? Tudo isso que a gente fala e às vezes é muita coisa, mas espero que vocês consigam entender aí, né? Próxima aula nós vamos abordar o conteúdo do caderninho aí, vamos aprofundar e espero que a gente consiga sempre estar fazendo o melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado pela participação e até a próxima aula.